As texturas do material da madeira eu vou deixar disponível depois todas para vocês, com um caminho direitinho. E agora eu vou colocar, eu vou verificar elas, se elas estão de acordo para não perder qualidade. Muitas vezes vocês têm uma textura, utilizam, criam um material, mas não conseguem alcançar o resultado perfeito porque por default, geralmente o comum dele, ele não coloca a textura sem perder qualidade. Que seria, no caso, esse No Bitmaps. O Sharpen 10 também pode ser, ele deixa ela mais nítida. Aqui, como é preto e branco e é um ambiente, eu costumo colocar specular, por causa que são cores monocromáticas. O World eu utilizo mais para cores. Verifico aqui em cima, ela foi importada em 4K e vai ser apresentada em 4K. Isso aqui então não é necessário. Apenas quando ele apresenta aqui nesse parâmetro uma resolução diferente, é que é bom alterar esse valor do Maximum Texture Size. Salvar agora a textura do Ambient Occlusion. Fazer isso com as demais. Tá ok também. Então é só a questão de pegar e ajustar para ela não ter perda de resolução. Ela já dá um ganho aqui, como vocês podem ver. Perfeito. Salvando. Use Normal Map. Também apresentado corretamente. Vai perder sem perder qualidade. E ela já está como World Normal Map. Perfeito. Por último, Roughness, que vai dar aquele efeito, aquele brilho. Se vocês querem aquele chãozinho brilhoso, recém-encerado, esse cara vai fazer uma grande diferença. Specular, que também é um material monocromático. Para criar o material da madeira, eu vou colocar um plano aumentar aqui o tamanho dele. Na escala, vou colocar um cadeado. Quando eu aumento um, ele aumenta em todos os eixos. Só para ficar uma visão melhor em relação ao restante. Esse material está muito feio, voltando ao anterior, que é o muro de tijolos, e essa textura aqui tem uma maneira de colocar uma opção se vocês querem ou não utilizar ela. Para isso é necessário criar um parâmetro booleano. Eu vou fazer essa rápida modificação porque eu não estou achando legal esse resultado. Então aqui vai ser o seguinte: static boolean parameter. Não. Outro. Static switch parameter. O que ele vai dizer aqui? Ele vai pegar e vai conectar no base color. Se eu quero que ele utilize esse dirt, então isso aqui vem para cá. Se eu quero que ele utilize apenas a textura normal com o occlusion, esse multiply conecta em false. Vou colocar dirt, minha sujeira. Default é desligado, ou seja, false. Aplicando modificação.
Houve um pequeno detalhe aqui, que seria esse parâmetro conectado, porque aqui ele está multiplicando com o dirt. E o dirt ele não pode ser sozinho, ele tem que ser aqui. Agora eu aplico e vai dar tudo certo. Porque ele tem a opção de usar o material da sujeira sobre o muro de tijolos. E se não fica legal, eu quero apenas utilizar tijolos com sombra projetada, que é o occlusion. Deixa eu salvar aqui. Agora eu desligo. E vai ficar apenas o muro de tijolos. Ele está assim por causa que o occlusion tem que ser alterado um pouquinho. Aí. Então voltando agora ao nosso material de madeira, eu tenho duas opções. Eu criei aqui mais uma pasta para facilitar a visão, só a parte de arquitetura, que seriam os materiais. Eu posso utilizar esse mesmo material da tijolos, apenas alterando as texturas. Para isso, preciso vir aqui e fazer uma pequena modificação. Todas as texturas que eu quero modificar, eu tenho que deixar elas disponíveis para isso. Nesse caso, eu tenho que converter elas para um parâmetro. Como esse é o occlusion, eu vou digitar aqui occlusion. Então, se tiver o occlusion de outra textura, ele vai utilizar ali. Aqui, convertendo para parâmetro, eu coloco o base color. O specular, eu posso utilizar também nesse caso, eu posso utilizar o roughness. O roughness eu vou alterar também aqui para um parâmetro ser escolhido. Normal map, vou ter como parâmetro. Todas essas texturas eu posso trocar posteriormente. Eu não tenho o displacement da madeira, mas eu vou colocar aqui. Ela vai utilizar o Parallax Occlusion. Se eu utilizar todo esse parâmetro conforme está aqui, provavelmente eu vou pegar, apenas vou copiar o que me importa, o que eu preciso. Então eu vou selecionar a escala. Deixa eu salvar. Verificando agora, ele tem a opção dessas texturas. Base Color Displacement, Occlusion, Roughness, Specular. Todas elas disponíveis aqui. Se eu duplicar essa instância de material, colocar aqui as texturas da madeira, ela vai funcionar. Não vai ficar muito legal porque tem o Parallax Occlusion Map. Eu vou fazer uma cópia do material sem o Parallax Occlusion Map, pois daí eu poderia usar a parte da escala. Vou criar um novo material aqui. Material. Geralmente eu coloco o prefixo N do material. Good. Fica mais fácil de identificar. E quando a instância eu coloco o MI do Material Instance.
Vocês podem fazer como ele deixa geralmente, que ele coloca o sufixo inst no final. Mas quando eu quero visualizar, eu apenas digito M ou MI e ele já apresenta aqui no filtro o que eu posso utilizar, o que são as texturas em instância e o que são os materiais originais. Copiando a escala. Vou verificar o que posso, o que é bom aqui. Occlusion. Não vou botar sujeira dessa vez. Porque essa sujeira, além de ela não ser de acordo, a resolução dela é muito baixa. Ela fica em 2048. Aí, conforme aumenta a escala, ela não fica legal. Ela fica muito pixelada. Seria o ideal uma outra textura de ranhuras para dar acrescentar esse diferencial no chão. Então eu vou selecionar aqui agora os parâmetros, specular, roughness, normal map, são o suficiente para esse material da textura. O básico dela até ficaria legal, só que vocês não teriam muita liberdade. Às vezes quando se exporta uma textura de um outro programa, ela não vem com o mesmo resultado. Vou mostrar isso rapidamente, duplicando aqui novamente. Eu vou colocar o wood A, nível A. Nível A. Eu vou adicionar agora as texturas. Não está aparecendo porque eu deixei esse M aqui, isso é muito importante cuidar. Vou colocar todas as texturas da cozinha, apenas 4. Esse aqui. Então tem as opções de colocar um valor de escala, mais a multiplicação, aí vocês conseguem alterar a intensidade, né, do brilho. Pode criar aquela variação também da especularidade, a parte também da cor, pode criar uma expressão LERP, que daí pode adicionar uma outra cor, sobrepor outra coloração. E tem, por fim, aquele material mais complexo, vocês têm liberdade de fazer muitas coisas. Aqui é Specular, eu acredito. Não, esse é o Occlusion. O Occlusion, ele não dá um resultado legal pelo parâmetro Occlusion. Eu acredito que a própria Epic vai eliminar esse parâmetro porque ele não está funcionando, ele não fica legal. Então aqui eu vou fazer apenas uma multiplicação do Occlusion com o valor de escala. Aliás, nesse caso, como eu falei que são só texturas, eu vou colocar assim, sem Occlusion. Depois eu tiro isso. Então a normal map, roughness, agora vai a normal. O Occlusion eu posso utilizar ele para outro parâmetro que seria o specular. Ele vai fazer onde é branco,
ele vai iluminar bem. E onde é preto, ele não vai colocar luz. Até funciona. Salvando agora. Deixa eu fechar aqui umas janelas para não ficar muito poluído aqui. Deixa eu salvar. Tenham sempre o costume de salvar seguido o programa de vocês, porque às vezes o programa pode fechar e vocês acabam perdendo muito do trabalho, da criação das expressões e tudo mais. Nem sempre ele volta com tudo correto. Vamos nivelar as texturas todas conectadas. Aplico. Como elas não têm nenhum parâmetro, eu não estou criando uma instância. Agora vamos verificar o resultado no nosso material, no nosso chão. O que acontece? Faltou aquele modificador básico da escala para que nós possamos ajustar essa escala, não ficar lá tão gigante assim. Isso é apenas o básico da escala. Aqui, deixa eu pegar aqui, botar. Eu teria que utilizar, né, nesse caso, uma instância do material. Pois assim eu controlaria ela de uma maneira melhor. Aqui está sendo muito visualmente. Vou colocar aqui 5. Até ficou legal. É um material bonito, mas você não consegue explorar o máximo dele com essa limitação de apenas colocar as texturas diretamente conectadas nas suas respectivas funções. No próximo vídeo eu vou adicionar aquele material mais complexo e vamos mostrar algumas variações dessa textura que torna ela mais interessante. Então até a próxima.